Sou esposa do Matheus, sou mãe do Raul, sou professora de Pilates e professora de Yoga, meditação. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, desde cedo, por diversas situações que aconteceram na minha vida, na minha rotina, eu sempre tive essa curiosidade de entender um pouco melhor sobre as coisas. Então, eu passei por diversas situações, por diversas filosofias, religiões, e eu ainda tinha aquela sede de entender melhor. Uhum, E fui conhecendo, eu acho que o autoconhecimento e a meditação, eles caminham juntos, não tem como não agregar um ao outro. É claro que o autoconhecimento uhum, ele vem de várias formas, né? Mas assim eu fui buscando, mas foi realmente numa situação de extrema dificuldade, de dor e sofrimento, que foi onde eu quis mais entender realmente o que é tudo isso. Então, foi onde eu uhum, comecei a buscar e entender, para ainda sempre buscando para conhecer e entender melhor como tudo acontece. A meditação, ela entrou realmente depois dessa fase de luto, né? Foi uhum. onde eu já estava no mundo do autoconhecimento e entrou realmente a meditação por meio de 2018. A pandemia foi muito mais forte. Na pandemia, a Uhum. meditação na minha vida veio intensamente, assim, e foi onde eu comecei a entender como tudo funcionava, e foi onde ela realmente entrou de verdade e faz parte do meu dia a dia. Você fala que você estava num processo de luto na época, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre qual foi esse processo de luto que você viveu naquele momento? Então, foi a morte do meu filho, de 1 ano. Ele, ele passou por um processo de ser hospitalizado, ficou muito doente e acabou falecendo. Uhum, Então, com isso, eu busquei querer entender, porque dali para frente, ele dá uma chacoalhada tão grande na vida da gente, uhum, de qualquer pessoa que já passou por isso, eu acredito, e a pessoa, ela, não todas as pessoas, mas eu quis entender o que isso realmente era, o que isso uhum, realmente estava acontecendo e por que era dessa forma. uhum, Então, foi onde eu entrei em todo esse autoconhecimento, essa meditação e tudo, o yoga, para poder estar um pouquinho mais a par de tudo que estava acontecendo e de como tudo funcionava mesmo, né? uhum, Então, foi onde eu lidei também com o processo de luto de uma forma mais suave, mais tranquila, sem muita uhum, dor e sofrimento, né? Eu entendi porque como se eu tivesse passado por um ápice de sofrimento, né? Pelo menos uhum, para mim foi grande, apesar de eu ter passado por diversas situações de infância, adolescência e tudo mais. Mas ali uhum, foi um ápice de sofrimento que me fez pensar, não, alguma coisa é. E eu talvez não uhum, esteja seguindo um caminho certo, então eu vou buscar alguma coisa a mais para me entender. E foi assim uhum, que eu comecei a entender como realmente a vida funcionava, como realmente o corpo funcionava, a uhum, mente, como tudo, como nós vivemos os nossos karmas, né, que são as nossas memórias. Então, muito é daquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente falou, que a gente pensou, que a gente viu, e isso vai formando o nosso ser como um todo, né? uhum, uhum, Então, quando a gente vai tendo esse tipo de comportamento, a gente só vai realmente continuando a viver esse karma. E uhum, foi aonde eu pensei, não, eu acredito que eu não vou viver um resto de uma vida dessa forma e acabar assim, se eu posso ter uma consciência de que eu posso mudar. Não uhum, aceito isso que é. E é aí onde eu tenho até hoje buscado, encontrado, muitas situações se foram difíceis assim de lidar, muitas situações permanecem ainda, mas assim, quando a gente tem um pouquinho mais de assim, mais percepção sobre a vida, é o que eu falo para os meus alunos, ter um pouquinho mais de tato e percepção de como que a vida é, como um uhum, todo, tudo aquilo que você come, aquilo que você assiste, aquilo que as suas companhias, ao seu redor, isso tudo influencia demais na gente. Então, uhum, fazer com que isso seja algo prazeroso em todos os momentos, né? Porque a gente, mesmo no momento de dificuldade, de dor, eu acho que a uhum, gente pode encontrar um porquê e tornar aquilo leve, não tornar aquilo de forma
difícil que vai te fazer desabar. Uhum. E às vezes a gente desaba, né, por um momento. Eu acredito que o desabar é necessário, mas o reerguer também é importante. Então, Sim. é importante a gente sair disso tudo e buscar as ferramentas. E a meditação é a ferramenta mais importante, assim, não tem como não meditar. Porque Sim. meditando, às vezes, já é bem difícil lidar com as situações. Não Imagina não, meditando, né? permanece de uma Sim. forma bem mais dura e difícil. Então, eu acredito Sim. que a meditação é uma ferramenta muito importante.